Dá tempo para mais um vídeo, né, galera? Tá, eu vou fechar essa live aqui falando sobre um jogo. Eu trouxe aqui um tempo atrás sobre o excelente Arkham City. Agora chegou a hora do patinho feio da série, que é o Arkham Origins. Não é esse aqui do vídeo, mas o canal Gigas, como eu disse, já trouxe vídeo dele falando sobre o Arkham City. E ele vai falar aqui sobre o Arkham Origins. E o título do vídeo: Batman Arkham Origins é o pior da franquia? Sim. Vamos lá. Não é ruim por ser ruim, mas é porque ele é inferior aos outros, tá? Mas sim. Vamos lá. Quem acompanha o canal sabe que eu venho jogando todos os jogos da franquia Batman Arkham. Já falei do Arkham Asylum, que começou tudo e é sensacional. Falei do Eu já fiz isso e devo fazer de novo, cara, porque os jogos da série Arkham são incríveis. Arkham City, que pra mim é o melhor jogo de super-herói de todos os tempos. E agora, bora falar daquele que pra muitos é considerado o pior da saga. Batman Arkham Origins com certeza não foi tão bem recebido na época do seu lançamento. Vocês lembram do vídeo de anúncio do Batman Arkham Origins, da luta dele contra o Exterminador? Foi foda aquela animação, né? Aí quando chega no jogo... Mas será mesmo que ele realmente é o pior de todos? Um jogo desnecessário, talvez? Bom, vamos descobrir isso no vídeo de hoje. Opa pessoal, beleza? Eu sou o Gui e antes de começar, aproveita e já chega com os 3 pés no like porque ajuda bastante o canal. E se não é inscrito e gosta de games, se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Valeu demais e bora lá. Bom caras, realmente Batman Arkham Origins foi um jogo que teve algumas críticas negativas na época. Isso porque ele foi lançado depois do todo poderoso Arkham City, que foi um regaço, cara. Então ele chegou com uma baita responsabilidade, um peso gigante nas costas. Ele tinha que ser melhor ou tão bom quanto o seu antecessor. E pra começar, vamos falar da história, que é um caso... Aproveitando, galera, dá o like aí no vídeo, se inscreva, engaje o canal, porque eu preciso recuperar a monetização, porque eu fiquei um tempão sem postar vídeo no Cinecomics, agora eu tô tendo que correr atrás da monetização. E quem puder ajudar, o Pix tá aqui no lado da tela, não lembro qual lado. Ajude o canal, beleza? Caso curioso, afinal, ela se passa antes do primeiro game, do Arkham Asylum, ou seja, é uma prequel, onde vemos o Batman em início de carreira. O Bruce Wayne atua como um Homem-Morcego há apenas 2 anos. O jogo já começa no cacete, o Máscara Negra fugiu da prisão Blackgate e o Batman vai atrás para investigar. No meio do rolo, ele descobre que o cara meteu uma recompensa na sua cabeça, chamando 8 assassinos sinistros para dar cabo do Homem-Morcego. Tudo isso numa fria e sombria véspera de Natal. E é aí que o game começa. Caras, assim, obviamente que a história não vai ficar só nisso. Outros vilões vão aparecer na trama, como o Pinguim e, claro, o Coringa, que tem um papel muito importante na narrativa. E a história, no geral, ela não é ruim. Na verdade, ela é bem legal até. Porém, falando de cara, ela é realmente a mais fraquinha de toda a saga. Mas isso não é um defeito, apenas um fato. Ela é a mais fraquinha mesmo. Só que ela funciona, eu gosto dela. Principalmente porque vemos o início da construção do universo do Batman e de seus personagens. Ao contrário dos outros jogos, que vemos um Batman muito mais racional e até mais calmo, aqui vemos um Batman mais inexperiente, cometendo alguns erros. E completamente puto, velho. O Batman tá poucas ideias nesse jogo. Eu nunca vi tantos dentes do Batman quanto eu vi nesse jogo aqui, bicho. O bicho tá grosso, metendo o pé na cara dos bandidos e coisas assim. Só que faz sentido, né? Porque é o início e o Bruce ainda tá procurando a melhor forma de agir em alguns casos. Tem vezes que só sair no braço não vai resolver, e ele percebe isso, principalmente quando a figura do Coringa aparece, porque é um vilão novo, ele nunca enfrentou ninguém assim. Geralmente são mafiosos ou caras que só se importam com dinheiro, e o Coringa é um agente do caos, simples. E esse Coringa também é um pouco diferente do Coringa dos outros jogos da saga. Eu confesso que eu até estranhei um pouco, porque em alguns momentos eu não imagino como esse Coringa do Arkham Origins vai se tornar o mesmo do Asylum, do City e do Night. Às vezes ele só parece um marginalzinho raivoso, sabe? Ele fica putinho, grita, esperneia. Esse aí não é o Coringa dos outros jogos. Mas o Gigas até me deu uma impressão de que esse jogo do Arkham Origins para o jogo Arkham Asylum se passa muitos anos. E
porque o Batman já havia prendido o Coringa várias vezes. Vocês lembram que no início do Arkham Asylum, o Batman está prendendo o Coringa no asilo Arkham. Mas a impressão que dá é que do jogo Origins pro Asylum tem anos à frente de diferença entre eles. Então, pelo menos a impressão que eu tive. Batman, a gente olha e fala, ok, eu consigo enxergar esse Batman se tornando o Batman da trilogia, mas o Coringa, não muito. E não é ruim, tá? É só um detalhe, é só uma besteirinha que me incomodou um pouquinho. Tem um momento muito interessante que é o jogo abordando o lado psicológico do Coringa, como ele é doente pelo Batman, como os dois se complementam. Bicho, é muito legal. E os outros personagens estão muito legais também. O Bane, sem dúvidas, é a melhor versão dele, o que ele realmente é, né, um cara calculista e tão foda quanto o próprio Batman. E aqui eles conseguem fazer a ligação e explicar como esse Bane tão fodão virou aquele monstro lá no Asylum, e ficou muito bem feito. No geral, eu gosto dessas histórias dos primeiros anos do Batman, como... Um bom ponto também desse jogo é a dublagem, muito bem feito. O ano 1, o ano 2, como a polícia ainda desconfia dele, o início da parceria com o comissário Gordon e também a relação entre o Bruce e o Alfred, que é muito bem explorada aqui. Então é uma história simples, mais tranquilinha se comparada à trilogia, mas ainda é boa e é muito divertida. Um dos pontos legais é que esse foi o primeiro game da franquia a estar totalmente dublado, e as vozes são muito boas. Os dubladores são os mesmos da trilogia clássica dos filmes com Christian Bale, é muito foda, cara. O único problema é que às vezes elas saem de sincronia e o áudio fica muito baixo em algumas situações. E a mesma que foi utilizada no Arkham Knights também. É um problema técnico e não da dublagem em si. E agora sobre a gameplay, não tem muito segredo. Ela é praticamente a mesma dos jogos anteriores. A franquia Arkham desenvolveu um estilo de gameplay tão bom que não tem muito o que mudar, né? O stealth é praticamente o mesmo do Arkham City, a movimentação também, sair por aí planando na cidade é basicamente a mesma coisa do jogo anterior. Só que agora o mapa é bem maior do que o do City, né? O do City se passa em Arkham City, que é uma prisão construída em uma parte específica de Gotham. Já no Origins, nós temos a própria Gotham mesmo. E como a história se passa... Mas assim, a impressão que me deu jogando o Origins, aí é lógico que a gente vai comparar, a impressão é que as duas cidades, tipo, a cidade do Origins, essa aqui, ela é muito vazia, muito morta, muito, sei lá, você tinha muita coisa para fazer no Arkham City, que era um trecho menor de Gotham. Se eu for falar também, se eu for me atrever a comparar com a Arkham Knight, aí também seria uma maior sacanagem, porque os Origins davam uma sensação de mundo grande, só que vazio. Sei lá, eu jogava e tinha essa impressão. No Natal, ela vai estar coberta de neve e, nossa, eu acho muito legal. Eu gosto da cidade nesse tema, nessa pegada. Tem gente que não curte, eu sei, dizendo que a neve atrapalha a beleza da cidade, mas pessoalmente eu gostei. Dá uma personalidade pra esse mapa. Porém, eles deram uma Ubisoftizada aqui, tá? Agora temos algumas torres espalhadas que precisamos liberar para podermos usar a viagem rápida em certos pontos específicos. Mas calma, que deve ter umas 4 ou 5 no total. É bem de boa, não chega a atrapalhar não. E os troféus do Charada foram trocados pelos arquivos de extorsão do Enigma, que é basicamente o Charada aqui. Nós precisamos interrogar os capangas do Enigma para saber a localização desses arquivos. E continua bem chato pra mim, tá? Eu sinceramente não ligo pra pegar esses negócios. O combate continua muito bom. Como eu disse nos vídeos anteriores, se tem uma coisa que é clássica desses jogos, é o modo de combate. É muito prazeroso, os controles realmente são muito bons. Porém, eu sinto que o do City ainda é melhor que o do Origins. O do Origins continua bom, mas parece que o City ainda é mais fluido, mais bem feito, digamos assim. Só que eu não tenho certeza disso, foi apenas uma impressão que eu tive. Vocês podem comentar aí se realmente tem algo no desenvolvimento que confirme que o do Origins é um pouco inferior ao do City. Mas no geral ainda é muito bom. Os gadgets também estão aqui, são praticamente os mesmos dos outros jogos, e os que mudam são apenas outras versões
versões dos outros jogos. No City, a gente tem a granada de gelo do Senhor Frio, e aqui temos a granada de cola, que serve para as mesmas coisas. Temos um arpão que atira uma corda onde o Batman pode subir e se locomover. Ele usa até como uma ponte às vezes. Porém, o mais diferente são as luvas elétricas do choque. Essas sim são uma novidade e muito boa por sinal. Elas ativam conforme batemos nos inimigos e causam muito dano. E quando estão ativadas, não precisamos atordoar os inimigos maiores com a capa e nem pular por cima daqueles que usam escudos. A luva já dá dano direto neles. Bicho, é muito... Nossa, essa luva... Eu não gostei muito não, porque meio que facilita a gameplay de luta. Mas... é muito forte. Falando no choque, uma coisa que eu adorei no game são as boss fights, as lutas contra os chefes, que no caso são os assassinos que o Máscara Negra contratou. A luta com o Exterminador é muito legal, a do Bane também. A do choque é uma vergonha, a do choque é quase uma piada ali, tá? Mas as outras, nossa, são muito legais. Elas ficaram muito mais coreografadas, os assassinos são muito habilidosos e batem de frente com o Batman. Quer dizer, ninguém bate de frente com o Batman, porque ele é o Batman. Mas elas são bem legais mesmo. Gostei muito da última luta do Bane, que funciona como um esconde-esconde praticamente. Eu achei criativo a maneira que eles fizeram ela acontecer, só que podia ter uma variedade maior nos movimentos da luta. É tipo, a luta com o Exterminador, ela é bem legal, mas os movimentos são os mesmos, então fica uma repetição nessas partes coreografadas. Por exemplo, o Exterminador dá um chute, nós usamos o contra-ataque, desviamos e jogamos ele pra trás. E fazemos isso, a mesma coisa, várias e várias vezes. A luta começa empolgante, né? Tipo, olha só essas acrobacias, olha como o Batman desviou do ataque, e aí depois tudo vai se repetindo. O que começa com movimentos de encher os olhos, no final não é mais novidade. Agora, uma coisa que eu não curti mesmo foram as missões secundárias. No vídeo do Arkham City, eu falo o quanto as secundárias são colocadas de uma maneira muito natural e o quanto elas são interessantes. E no Origins, elas não são tão legais e nem tão criativas. São basicamente uma reciclagem, só que ruim, das do Arkham City. Por exemplo, no City tem uma missão pra gente atender as chamadas de telefone do Victor Zsasz. Temos que correr contra o tempo e atender o telefone antes que ele mate alguém. E aí triangulamos essas ligações pra achar a real localização do psicopata. Fora que aprendemos bem mais do seu passado, do seu background. E aqui temos a mesma missão, só que da Shiva, porém sem atender os telefones. Só aparece a missão rapidamente no mapa ali, resolvemos umas 2, 3 e logo já lutamos contra a inimiga. E da do Anarquia também é parecido com isso também. Mesma forma que ela aparece do nada, ela também some do nada. O Batman vê a mulher matando gente e ela vaza sem mais nem menos na frente dele. Tchau. É preguiça, né? Temos o Anarquia também, que eu achei que seria um vilão mais aprofundado, mas é só a gente desativar as bombas dele e acabou. Temos uma lutinha bem chatinha e acabou, prendemos ele. E sendo sincero, na verdade mesmo, Arkham Origins não foi desenvolvido pela Rocksteady, que é a criadora da trilogia principal. Esse game foi produzido pela própria Warner e sinceramente ele não tem o mesmo capricho da Rocksteady. É bem nítido a diferença entre as duas. Afinal, naquela envelheceu bem mal esteticamente esse jogo. Naquela época, a Rocksteady já estava ocupada com a criação do Arkham Knight, e o Origins foi deixado para uma desenvolvedora que não teve o mesmo carinho e a mesma atenção nos detalhes que a Rocksteady teve. Ou seja, por mais que Batman tentou surfar na onda do sucesso dos jogos do Batman, né? Com um pouco mais de preguiça. Arkham Origins seja um jogo bom, não dá pra negar que ele tem uma cara de jogo feito só pra cumprir tabela. Foi um jogo só pra tapar buraco, enquanto o Knight estava sendo produzido, simples assim. Isso fez com que ele tivesse uma qualidade inferior aos outros jogos, mas o que salva é que a fórmula da saga Arkham ainda assim é muito boa e é muito bem feita. Por mais que ele não seja tão bom quanto os anteriores, ele continua sendo um jogo muito bom e muito divertido. E pessoalmente, eu acho que de fato, de verdade, realmente ali, ele é o mais fraquinho de toda a saga. Porém, ainda assim, ele é o menos bom entre os bons. Então, ele continua bom. Então, se você ama os jogos da franquia Arkham, se você gosta dessa saga, vai na fé com Origins, porque ele vai te divertir demais. Mas agora que você sabe que entre todos, ele é o mais fraquinho ali. Mas, como eu disse, ele é sensacional. Pra quem não jogou, espera uma promoçãozinha aí que... Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo
muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu demais. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal para me ajudar bastante. E comenta aí, você jogou Arkham Origins? Você não jogou? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia marota, beleza? Aproveita e assistam os outros vídeos que estão aparecendo aí pra vocês. Maratonem todo o canal, vocês não vão se arrepender. É isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Falou, valeu demais, tamo junto e tchau. Valeu, esse foi o Gui Gás, mais um vídeo sobre a série Arkham. Cara, é aquela coisa, não pague por um jogo muito caro como esse, mas vale a pena conferir, se tiver uma promoção, beleza?